Bom dia, queridos alunos. Voltamos mais uma vez com o nosso calendário, né? Vamos aqui. Hoje é dia 19, tá certo? 19. Hoje é uma sexta-feira. Sexta-feira, vocês estão vendo? Ó, sexta-feira do mês de junho. Como eu sempre costumo colocar aqui o calendário para vocês, e sempre explico, né, que os meses do ano são 12. São eles, repita comigo: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E os dias da semana são eles: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E hoje é dia 19. Prontinho, agora vamos para a nossa videoaula. Prontinho, queridos alunos. Agora que eu já mostrei para vocês o calendário, né, o nosso calendário. Falei em que dia estamos. Falei do dia das semanas em que se encontramos e do mês em que estamos também, mês de junho, não é verdade? Então, agora eu vou fazer a acolhida com vocês, da mesma forma que a gente fazia na sala de aula, né? Eu sempre costumo falar que da mesma forma como a gente fazia na sala de aula, vamos fazer agora, para que a gente venha ter um ótimo dia de aula, podemos ter um bom entendimento da nossa videoaula de hoje. Então, feche os olhos e repita comigo: Senhor Jesus, abençoa a minha aula, que seja muito proveitosa. Eu entrego tudo e te agradeço. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Prontinho. Agora que fizemos nossa acolhida, né? A gente pode dar início à nossa videoaula de hoje, tá certo? Pronto. O que eu já pedir para vocês fazerem hoje? Antes de tudo, né, não vamos esquecer da nossa higiene, do nosso cuidado, já que estamos em casa, temos que ter bastante cuidado, temos que se cuidar, temos que estar passando álcool em gel, né? Isso aqui é muito importante, desinfetar nossas mãos, tá? Temos que ter bastante cuidado, temos que ficar em casa. Eu espero de verdade que vocês estejam em casa, estejam se cuidando, espero mesmo, tá? Pronto. Agora eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês de matemática, livro de matemática, da página 51 até a página 52. Vamos falar hoje sobre dúzia e meia dúzia, tá certo? Vamos hoje falar sobre dúzia e meia dúzia. Pronto. Vamos falar hoje sobre dúzia e meia dúzia. Vamos lá. Acompanhe comigo aí a leitura. Na bandeja há 12 ovos. 12 unidades formam uma dúzia. 12 unidades formam uma dúzia. Ó, preste atenção. Vamos aí contar os ovos que tem na bandeja. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na bandeja aí, há 12 ovos, não é mesmo? Quando temos 12 unidades, formamos uma dúzia. Uma dúzia. Por exemplo, uma dúzia de canetinhas. São quantas canetinhas? 12 canetinhas. Uma dúzia de lápis de cor. São quantos lápis de cor? 12 lápis de cor. Uma dúzia de tinta guache. São quantas tinta guaches? 12 tinta guaches. Então, uma dúzia representa 12 unidades. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu quero uma dúzia de bombons. Eu quero quantos bombons? Eu quero 12 bombons. Ah, eu quero uma dúzia de ovos. Eu quero quantos ovos? Ah, eu quero 12 ovos. Então, uma dúzia representa 12 unidades, seja ela do que for. Pode ser de qualquer objeto, de qualquer coisa. Uma dúzia representa 12 unidades, tá certo?
comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades formam meia dúzia. Como assim, professora? 6 unidades formam meia dúzia? Sim, 6 unidades formam meia dúzia. Uma dúzia não tem 12? Então, meia dúzia é a metade de 12. Quanto é a metade de 12? É 6. Por quê? Porque 6 mais 6 é 12. 6 mais 6 é 12. Então, a metade de 12 é 6. Então, meia dúzia quer dizer 6. Por exemplo, eu acabei de dar os exemplos aqui, né? Eu disse que uma dúzia tem 12 unidades. Aí eu peço uma dúzia de canetinhas, é 12 canetinhas. Agora, se eu quero meia dúzia de canetinhas, eu vou querer somente 6 canetinhas. Se eu peço meia dúzia de lápis, eu vou querer somente 6 lápis. Se eu peço meia dúzia de tintas guaches, eu quero somente 6 tintas guaches. Tá certo? Note a diferença. Uma dúzia, repita comigo, é importante você repetir agora em casa. Repita aí. Uma dúzia, repita aí, 12 unidades. Uma dúzia, 12 unidades. Meia dúzia, 6 unidades. Meia dúzia, 6 unidades. Prontinho, viu como é fácil? Uma dúzia tem 12 unidades e meia dúzia tem 6 unidades. Ou seja, tem a metade, por isso que o nome é meia. Meia de meia dúzia, tá certo? Pronto. 6 unidades formam meia dúzia. Os termos dúzia e meia dúzia são muito utilizados quando queremos comprar alguns produtos. Os termos dúzia e meia dúzia são muito utilizados quando queremos comprar alguns produtos. Veja alguns produtos que compramos por dúzia ou meia dúzia. Por exemplo, temos aí quantos ovos? Vamos contar na bandeja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ovos, então temos meia dúzia. Vamos contar quantos limões tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 limões, então temos uma dúzia, porque uma dúzia tem 12. Agora vamos contar as maçãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçãs. Temos 6 maçãs, então temos meia dúzia, não é mesmo? Meia dúzia. Temos meia dúzia de maçãs, né? Então, temos 6 maçãs. Agora, vamos contar as peras. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 peras, ou seja, temos uma dúzia de peras. Pronto. Veja como essa explicação é bem simples de dúzia e meia dúzia, né? Sempre que você pensar em uma dúzia, pense em 12. 12 o que é, professora? 12 unidades, seja ela de objetos, de alimentos, seja ela do que for. 12 representa, uma dúzia representa 12 unidades. Meia dúzia representa a metade de 12, que é 6. Ou seja, meia dúzia representa 6 unidades. Tá certo? Pronto. Acabei de dar aí a explicação, né? Agora eu vou pedir para você que você coloque aí na primeira questão. Vamos agora para a primeira questão. Continue na página 51, só que vamos continuar na primeira questão. Vamos lá. Primeira questão. Pinte até completar uma dúzia. Pinte até completar uma dúzia. Ou seja, no item A, temos aí, vamos contar quantas flores tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Temos 20 flores. Você vai pintar até completar uma dúzia de flores. Ou seja, você vai pintar uma dúzia de flores. Quanto é uma dúzia de flores que eu falei? Vocês lembram quanto é uma dúzia? Qual é o número, o que representa uma dúzia? Então, você vai pintar essa quantidade.
O item B, da mesma forma, as bolas, você vai pintar uma dúzia de bolas, certo? No item C, os ioiôs, da mesma forma, você vai pintar uma dúzia de ioiôs, tá? E da mesma forma, os picolés, você vai pintar uma dúzia de picolés, tá bom? Viu como é fácil, é simples, tá? É bem simples de aprender. É só você imaginar que uma dúzia é 12, realmente uma dúzia é 12 unidades, e meia dúzia é 6 unidades, que é a metade de 12, tá, queridos alunos? Agora que eu já expliquei a primeira questão, eu vou pedir que vocês coloquem na segunda questão da página 52. Vamos lá, vamos passar só a página e vamos para a segunda questão. Acompanhe comigo. Em cada sacola há uma dúzia de maçãs, né? Vocês estão vendo aí 5 sacolas e em cada sacola tem uma dúzia de maçãs, ou seja, tem 12 maçãs em cada sacola. Complete a tabela. Aí temos uma tabela, né? Na tabela tem assim, ó, quantidade de sacolas, uma sacola. Dúzia, uma dúzia. Quantidade de maçã, 12 maçãs. Aí você vai completar a tabela, abaixo. Quantidade de sacolas, 2 sacolas. Quantas dúzias? Olha, se tem 2 sacolas, tem 2 dúzias. Aí você vai somar, 12 mais 12 é quanto? Quantidade de maçãs. Uma dúzia não é 12? Então, 2 dúzias são 12 mais 12, né? Você vai somar quanto é 12 mais 12? Aí você vai colocar aqui. Quantidade de sacolas, aí você coloca o numeral 3. 3. Dúzia, 3. Quantidade de maçã, aí você vai somar 12 mais 12 mais 12. Da mesma forma embaixo. Quantidade de sacolas, 4. Quantas dúzias? Aí você vai dizer. Quantidade de maçãs, aí você vai contar. 12 mais 12 mais 12 mais 12. Quantidade de sacola, aí você vai dizer. Quantas dúzias? 5. Quantidade de maçã, aí você vai falar, tá certo? Você vai escrever. Vamos agora lá para baixo, abaixo da tabela. Acompanhe comigo. Comprando mais meia dúzia de maçãs, quantas serão? Como assim, professora? Eu não entendi. Note que o último número aqui da quantidade de maçãs da tabela é 60, não é mesmo? Então, se você comprar mais meia dúzia de maçãs, quantas serão? 60 mais, quanto é meia dúzia? Ah, professora, meia dúzia eu já sei quanto é. Então, é 60 mais esse valor de meia dúzia. 60 mais meia dúzia. Você vai somar quanto é 60 mais meia dúzia. Tá certo? Vamos aí para a terceira questão. Se para fazer um bolo, Melissa gasta meia dúzia de ovos, quantas dúzias ela usará para fazer 5 bolos? Olha, vou repetir aqui. Se para fazer um bolo, Melissa gasta meia dúzia de ovos, quanto é meia dúzia? Ah, professora, meia dúzia é 6. Parabéns. Quantas dúzias ela usará para fazer 5 bolos? É muito simples. Você vai repetir o 6 5 vezes. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Você vai repetir ele 5 vezes aí na sentença. Ó. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. 5 vezes. E lá no cálculo, você vai colocar 6. Você pode colocar 6 mais 6. Da mesma forma, 6 mais 6 mais 6 mais 6, 5 vezes. Ou então você pode colocar do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar melhor de fazer o cálculo, aí você pode utilizar, contanto que dê o resultado correto, tá certo? Se você quiser utilizar o cálculo horizontal, o cálculo vertical, tá? Fica a seu critério. Na resposta, você vai escrever a resposta de quantas dúzias ela gastou para fazer o bolo, tá certo? Vamos para a quarta questão? Acompanhe comigo. Cada saquinho abaixo tem meia dúzia de bolinhas. Cada saquinho abaixo tem meia dúzia de bolinhas. Agrupe-os em pares, formando dúzias de bolinhas. E escreva quantas dúzias há ao todo. Lembra que eu falei para vocês, a gente já teve uma aula semana passada sobre números pares e ímpares, não é verdade? Então,
você vai juntar os pares de saquinhos, tá certo? Você vai juntar os saquinhos em pares, ou seja, de 2 em 2. Cada saquinho ele tem meia dúzia de bolinhas, ou seja, cada saquinho tem 6 bolinhas dentro. Pode notar aí, se você contar, você vai ver que cada saquinho tem 6 bolinhas dentro. Aí você vai agrupar os saquinhos em pares, você vai circular de 2 em 2 pares de saquinhos, tá? Formando dúzias de bolinha. E a pergunta é, e escreva quantas dúzias há ao todo. Você vai dizer quantas dúzias há ao todo. Lembrando que você circulou os saquinhos. No momento que você circulou os saquinhos, não era 6 mais 6? Fica 12? Então, quando você circular os 2 saquinhos, vai ficar uma dúzia. Aí você vai contar quantas dúzias tem ao todo, tá certo? Prontinho, queridos alunos. Essa videoaula de hoje é muito show, muito bacana, porque a gente aprendeu sobre a dúzia e a meia dúzia. É uma coisa tão simples. Uma dúzia 12, meia dúzia 6, que é a metade de 12, tá? Agora que eu dei a explicação aqui de dúzia e meia dúzia no livro de português, eu vou pedir que vocês abram o livro de reforço, tá? Abram aí, ó, livro de reforço, na página 64. Eu vou reforçar aqui no livro de reforço. Desculpa, não é 64, página 65, tá certo? Do lado direito, que é esse lado aqui, ó. Dúzia e meia dúzia, esse lado aqui. Essa questão aqui foi de uma outra atividade que teve semana passada, que foi sobre os números pares e ímpares. Vamos aí para a primeira questão da página 65. Acompanhe comigo a primeira questão. Complete desenhando em cada grupo para formar a quantidade indicada. Repito. Complete desenhando em cada grupo para formar a quantidade indicada. Você vai desenhar aí meia dúzia de bolas. Por exemplo, já temos 3 bolas, não é mesmo? Então, quantas bolas faltam para formar meia dúzia? Note que você já sabe quanto é meia dúzia, não é? Agora vamos para as estrelas. Vamos aí para as estrelas. Temos aí 8, 9, 10. Temos 10 estrelas. Quantas estrelas faltam para completar uma dúzia? Uma dúzia. Quantas estrelas faltam? Agora vamos para os picolés. Quantos picolés temos? 12. Quantos picolés faltam para completar 2 dúzias de picolé? Lembrando que uma dúzia tem um valor, né? E 2 dúzias é o dobro daquele valor. Tá certo? Agora vamos para a página 66. Acompanhe comigo aí a página 66. Segunda questão da página 66. Observe as bandejas e escreva a quantidade de iogurtes em cada uma. Repito, segunda questão. Observe as bandejas e escreva a quantidade de iogurtes em cada uma. Observe as bandejas e escreva a quantidade de iogurtes em cada uma. Você vai observar aí a quantidade de iogurtes de cada bandeja. Você vai contar os iogurtes. Por exemplo, eu vou dar uma dica. Já vou responder a primeira para dar uma dica para vocês. Na primeira imagem temos aí 6 iogurtes, né? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 iogurtes. Aí você vai contar embaixo quantos iogurtes tem. Vai contar em todas as bandejinhas, você vai contar quantos iogurtes tem e você vai colocar a quantidade ao lado. Note que conta, soma, subtração, a gente tem que prestar bastante atenção. Porque às vezes por causa de um número que você passou rápido, você contou e esqueceu de pegar ele, você acaba errando. Então preste bastante atenção, tá certo? Pronto. Agora vamos aqui para a terceira questão. Acompanhe comigo a terceira questão. Agora, complete as frases com os resultados da atividade acima. Agora, complete as frases com os resultados da atividade acima, ou seja, esses resultados aqui das bandejas de iogurtes, você vai completar para responder na terceira questão. Vamos aí para o item A. Item A. Uma bandeja com iogurte tem tracinho unidades. Uma bandeja com iogurte tem tracinho unidades. Aí você vai ver qual é a bandeja que só tem uma, qual é a imagem que só tem uma bandeja aqui, aí você vai ver a quantidade de iogurte, você vai completar aqui. 2 bandejas têm o dobro, ou seja, tracinho unidade.
vai ver aqui essa bandeja que tem esses duas bandejas de iogurte, você vai contar e vai escrever aqui. Item B, 4 bandejas tem o dobro de 2 bandejas. Item B, 4 bandejas tem o dobro de 2 bandejas. Ou seja, você vai dizer você vai contar aí essa última opção aí, das bandejas, né? Você tá vendo 4 bandejas? Tô vendo, professora. Pois você vai contar cada iogurte dessa bandeja, tá certo? Você vai contar cada iogurte dessa bandeja e vai colocar aí no item B, tá? Quarta questão e última, né, da videoaula de hoje. Vamos lá. Quarta questão. Percorra um caminho pelos números que representam uma dúzia e meia dúzia, levando as crianças ao cinema. Lembrando que uma dúzia tem quantas unidades? A professora tem 12. Parabéns. E meia dúzia tem quantas unidades? A professora meia dúzia tem 6. Fechou, parabéns. Uma dúzia tem 12 e meia dúzia tem 6. Então você vai percorrer o caminho pelos números que representam uma dúzia e meia dúzia, tá certo? Levando as crianças ao cinema. Aí tem o cinema, aí tem as crianças, né, elas querem ir para o cinema. E você vai seguir somente caminhos de uma dúzia e caminhos de meia dúzia, tá certo? Caminhos de uma dúzia e caminhos de meia dúzia. Pronto. Essa foi a nossa videoaula de hoje de explicação sobre dúzia e meia dúzia. Eu já expliquei o livro de matemática para vocês, não é verdade? E também dei a explicação do livro de atividades de reforço, tá? Agora, eu vou pedir que, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês vão lá, deem pausa na videoaula, volte lá na explicação que eu dei sobre dúzia e meia dúzia, tá certo? É muito fácil o entendimento hoje dessa videoaula, porque é só você entender que uma dúzia tem 12 unidades e meia dúzia tem 6 unidades, tá certo, queridos alunos? Fora essa aula aqui de matemática de hoje, eu vou deixar uma atividade extra, tá certo? Eu vou deixar uma atividade extra para vocês fazerem atividade no caderno, tá? Então vocês vão passar a atividade pro caderno direitinho, bem organizadinho, vão bater foto, vão responder e vão colocar lá no grupo, tá certo? Para que eu venha corrigir e fazer tudo direitinho. Tá, meus amores? Um beijinho, eu vou ficando por aqui nessa videoaula de hoje. Espero do fundo do coração que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima videoaula.